Brasil e o mundo continuam à espera que Jair Bolsonaro assuma a derrota nas eleições enquanto chovem mensagens de felicitação para Lula da Silva. Infraestruturas energéticas da Ucrânia voltam a ser alvo de ataque maciço russo. Falta de eletricidade e água afeta a população. A União Europeia assinou esta segunda-feira na capital moçambicana 6 acordos de financiamento no valor de mais de 148 milhões de euros. O Brasil e o mundo continuam atentos à espera de ouvir a assunção de derrota do ainda presidente Jair Bolsonaro. O primeiro chefe de Estado canarinho a falhar uma reeleição tem-se mantido em silêncio, ainda que no seio do seu núcleo duro e dos seus principais apoiantes tenha havido quem reconhecesse o desaire. Já pelo mundo, as reações não se fizeram esperar. O presidente da Argentina deslocou-se mesmo a São Paulo, enquanto a Noruega anunciava que voltará a apoiar financeiramente o país na luta contra a desflorestação da Amazónia. Por seu lado, o presidente de Timor-Leste, que está em visita de Estado a Portugal, dizia mesmo que esta é uma oportunidade para se voltar à trajetória do último mandato de Lula. Nas ruas das cidades brasileiras, quem elegeu Lula faz a festa com esperança no futuro. A gente vinha passando por 4 anos de muita desumanidade, de muita desigualdade, de muita exclusão. E acho que esse governo PT trouxe isso pra gente. Eu votei Lula ontem, estou muito feliz pela vitória de hoje. Do outro lado, os apoiantes de Jair Bolsonaro saíram também para as ruas, mas para bloquear estradas, por exemplo. A Polícia Rodoviária Federal dava conta de protestos em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso. A vitória de Lula da Silva nos círculos europeus foi expressiva e muito se espera deste novo mandato, marcado também por incógnitas, entre elas a relação do líder do PT com o presidente russo, no momento em que continua a invasão da Ucrânia. A vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais no Brasil pode mudar o rumo das relações do país com a União Europeia. Os especialistas falam num novo fogo. Não há dúvidas de que a eleição do sindicalista de 77 anos dará um impulso político às relações União Europeia-Brasil, que estiveram ensombradas nos últimos anos. A presidente da Comissão Europeia congratulou Lula pela vitória. Ursula von der Leyen falou em segurança alimentar, alterações climáticas e comércio como áreas importantes de cooperação. A ratificação do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul é um dos grandes temas pendentes. Ainda à espera da ratificação dos governos europeus, será parcialmente emendado. A Comissão Europeia tem estado a negociar um instrumento paralelo sobre meio ambiente e clima. Este deveria ser, diria eu, um recurso mais fácil em termos de negociações daqui para a frente. Mas também veremos Brasília a procurar, talvez, adicionar alguns instrumentos próprios, nomeadamente em matéria de propriedade intelectual, compras públicas, qualquer tema ou política que possa ajudar a industrializar ou reindustrializar o Brasil, que tem sido o motor desta campanha. Do Parlamento Europeu também chegam preocupações, principalmente em matéria ambiental. O importante, antes de mais, é que Lula e a sua equipa restaurem as leis de proteção ambiental no Brasil e, principalmente, também fortaleçam todas as instituições que são importantes para a fiscalização da proteção florestal. Porque durante o mandato de Jair Bolsonaro, a política florestal foi um desastre. Esta é uma pré-condição, penso eu, para qualquer conversa sobre livre comércio. Em segundo lugar, é importante que eles renegociem o acordo, pelo menos parcialmente. Mais difícil pode ser o alinhamento do Brasil com a União Europeia em relação à guerra na Ucrânia. Até agora, o país não impôs sanções a Moscovo e qualquer mudança de rumo no mandato de Lula parece improvável.
As infraestruturas energéticas da Ucrânia foram alvo de uma nova chuva de mísseis russos, uma aparente resposta ao ataque contra a frota da Rússia no Mar Negro no sábado. O ataque russo deixou 80% dos habitantes da capital ucraniana sem água. O dia-a-dia da população torna-se cada vez mais difícil. As autoridades locais informaram-nos que na margem esquerda a água voltaria e parcialmente na margem direita. Não sei se a água está a voltar ou não, mas neste parque há uma fonte. Estamos em Kiev há 2 anos e viemos buscar água e estamos à espera na fila para conseguir água potável, porque acho que nós e as crianças precisamos de água. Ouvimos um barulho particular, depois disso sentimos algo a sobrevoar e ouvimos o som da explosão. Então fugimos todos. De acordo com o Ministério da Defesa russo, todos os ataques atingiram os seus objetivos. O exército ucraniano responde que 44 dos 50 mísseis lançados pela Rússia foram abatidos. Um deles caiu em território moldavo. Com o inverno a aproximar-se, há centenas de localidades ucranianas sem água e eletricidade. A nova onda de ataques russos desta segunda-feira atingiu 10 regiões da Ucrânia e provocou danos em 18 infraestruturas, principalmente energéticas. Em 7 destas, houve cortes de eletricidade. A Rússia lançou um ataque maciço contra o sistema energético da Ucrânia esta segunda-feira. É a terceira vez este mês, atingindo as infraestruturas das principais cidades e afetando o acesso dos moradores à energia e à água. O Ministério da Defesa da Rússia disse que as suas forças visaram o comando militar e os sistemas de energia da Ucrânia e reivindicou que todos os alvos pretendidos foram atingidos. O primeiro-ministro da Ucrânia disse que a nova onda de ataques russos atingiu 10 regiões e danificou 18 instalações, a maioria delas relacionadas com energia, incluindo Dnipro, Chernivtsi, Kirovohrad, Zaporizhia, Kharkiv, Cherkasy e Kiev. Logo após os ataques, 80% da capital da Ucrânia ficou sem abastecimento de água, segundo o autarca Klitschko, que disse que as forças russas danificaram uma infraestrutura que fornece energia a cerca de 350 mil apartamentos. O vice-chefe do gabinete da presidência da Ucrânia, Kirilo Timoshenko, disse que devido ao bombardeamento maciço de infraestruturas críticas, terão que ser feitas interrupções de energia de emergência. Os serviços de emergência ucranianos têm estado a trabalhar para restaurar o fornecimento de energia e água desde o ataque. As autoridades ucranianas reagiram ao ataque matinal, dizendo que a Rússia não está interessada em negociações de paz, nem na segurança alimentar global, mas em congelar o país inteiro. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia escreveu no Twitter: em vez de lutar no campo de batalha, a Rússia luta contra civis. Não justifica estes ataques dizendo que são uma resposta, porque a Rússia faz isso porque ainda tem os mísseis e a vontade de matar os ucranianos. O Ministério da Defesa da Rússia reiterou: as Forças Armadas russas continuaram a atacar com armas aéreas e marítimas de alta precisão de longo alcance contra o comando militar e os sistemas de energia da Ucrânia. A União Europeia assinou esta segunda-feira na capital moçambicana 6 acordos de financiamento. São mais de 148 milhões de euros para programas de desenvolvimento do país, documentos firmados no dia da abertura da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, que reúne em Maputo deputados do Parlamento Europeu e membros do ACP, que representa 79 países da África, Caraíbas e Pacífico. Incluídas estão medidas para complementar as ações da União Europeia na construção da paz e segurança em Cabo Delgado, como frisava a vice-presidente da Comissão Europeia, com os pelouros da democracia e demografia, Dubra Cachoissa, ainda que seja claro para o Parlamento Europeu que os desafios estão longe de estar ultrapassados. Sabemos, Sr. Presidente da República, que o desafio é muito complexo. Reconhecemos todos os esforços que têm sido feitos. No Parlamento Europeu, temos trabalhado de forma consistente com as outras instituições europeias para que a participação da União Europeia esteja à altura dos seus princípios e valores políticos e humanitários. Passos muito significativos têm sido dados nesse sentido e acredito que novos passos serão dados
brevemente. As áreas abrangidas pelo financiamento são 6, entre elas educação, água e saneamento e eficiência energética. Desde 2017 que a região de Cabo Delgado se vê ameaçada por grupos extremistas e ainda que tenha havido avanços, a insegurança permanece.